Estamos online. Boa tarde, pessoal. Vamos começar agora. Boa tarde, pessoal. Professor Gabriel. Olá, boa tarde. Boa tarde. Uma boa tarde a quem nos acompanha agora. Primeiramente, eu gostaria de agradecer imensamente a Gislene e o Juniel por terem aceitado o nosso convite de estar aqui conosco hoje. Eu falo em nome de toda a equipe do Museu do Brasil. Muito obrigada. Hoje nós vamos conversar sobre as possibilidades de atuação profissional no campo da música. E temos a Gislene e o Juniel para abrilhantar a nossa conversa e contribuir aí com as experiências deles. Vai ser um prazer, Sueli. Muito obrigada pelo convite. Achei fantástico. Eu adoro falar sobre isso. Adoro falar sobre as minhas experiências na UF e fora dela. Vai ser uma delícia. Que bom. Muito bem. De fato, é uma grande alegria falar sobre essas experiências, né? Falar sobre música, falar sobre a nossa formação. Então, também fico muito feliz em participar, né, dessa conversa. Que bom. Bem, nós temos então a Gislene e o Juniel. Nós tivemos uma conversa na live anterior com o Ednardo e o Edson, e aí para dar continuidade a essa discussão de formação de professores e atuação do professor e do músico, nós então pensamos na Gislene e no Juniel, e aí gostaríamos de iniciar pedindo que vocês falassem um pouco da formação de vocês, por favor. Como é que foi esse processo, como é que foi essa passagem pela universidade, né, pela UFP, né, enfim, como é que foi esse processo? Pode começar, Junior? Vai lá. Bom, para mim foi ótimo. Assim, eu gostei muito do meu tempo na universidade. Eu entrei na universidade um pouco por fora do que seria uma licenciatura. Mas isso não foi ruim, pelo contrário, a licenciatura me conquistou de uma forma que eu terminei achando que eu estava no lugar certo. Então, eu gostei das disciplinas. É claro que em todo curso tem coisas que não é bem como a gente gostaria que fosse, mas mesmo assim, eu não tenho nada a reclamar da licenciatura que eu fiz na UF. Isso mesmo. Pode falar, Juniel. Acho que como a Gislene falou, assim, algumas questões, elas são comuns, né? Como o fato da licenciatura ainda ser um curso novo, a licenciatura em música, alguns alunos chegam com uma ideia, com algumas ideias e vai mudando, né, modificando ao longo do curso. Eu também, da mesma maneira, cheguei com uma ideia no curso de música, e aí, assim, fui conhecendo as disciplinas, conhecendo as questões pedagógicas, e a gente vai gostando, vai se identificando e vai descobrindo, né, novos rumos a partir do que a gente estuda lá, das experiências que a gente vivencia. E é interessante essa questão de fato, a gente lidar com algumas disciplinas que vão nos mostrando realidades novas. Eu também tenho boas lembranças, né, do curso, apesar de... Eu entrei no curso em 2010, 2011, e, assim, peguei muitas mudanças, muitas modificações de disciplinas, né, de planos de curso, mas eu consegui agregar bastante experiências boas. Legal. Quando eu ingressei na licenciatura em música, eu tinha alguns questionamentos acerca do mercado de trabalho, né? E eu lembro que meus pais sempre me apoiaram desde o início, quando eu comecei a estudar violão, no curso técnico no IFE. Mas quando eu decidi fazer a licenciatura, eles ficaram um pouco apreensivos, assim. Me perguntaram, tá, você quer fazer a licenciatura, mas onde é que tu vai trabalhar? Tu vai dar aula nas escolas? Como é que vai ser? E eu também entrei na UF com esse questionamento assim na minha cabeça. Então, eu acho que os alunos que estão ingressando agora, eles também devem se perguntar alguma coisa do tipo, né? O que é que vai ser depois que eu terminar a licenciatura? Onde eu vou atuar? Vocês, com base nas experiências de vocês podem falar um pouquinho, assim, como foi
a inserção no mercado de trabalho aqui dentro da perspectiva de Teresina, e se ter a licenciatura ajudou vocês a inserirem no mercado de trabalho. Ok. Bom, vou começar, viu, Genia? Sim, É o fique à vontade. seguinte, Sueli. A licenciatura é uma ferramenta muito boa, sim, para o mercado de trabalho. Veja, nós estamos dentro de uma pandemia. Então, quem é que está conseguindo agora ficar mais ou menos bem? São aquelas pessoas que trabalham com música, mas que também trabalham atuando como professores, né? Porque mesmo dando aula à distância, estamos trabalhando. Então, veja, quando eu entrei na licenciatura, eu pensava assim, eu vou estudar música a fundo. Eu não tinha nem ideia do que é a licenciatura. Mas agora que eu volto como professora substituta, eu vejo que a realidade é totalmente diferente. Todo mundo que eu questionei nas minhas aulas está bem consciente que está fazendo uma licenciatura. E quanto a essa questão do mercado de trabalho, bom, em qualquer área, você tem que ter uma rede de contatos muito boa, você tem que se relacionar bem com seus colegas de sala, que você nunca sabe quem é que pode lhe indicar para um trabalho ou não. Você tem que estar atento, sim, a concursos, isso é uma realidade, não tem como a gente fugir disso, isso é para todos os cursos de licenciatura. Para o nosso em especial, aí vai uma questão que a gente dificilmente vai achar uma prova só de música na educação básica, no concurso para educação básica. Eu fiz da prefeitura esse ano passado, que passou para esse ano. E tinha dança, artes visuais, música e teatro. Mas isso eu não estou dizendo para assustar ninguém, eu só estou dizendo que temos que estar preparados para isso, né? Se a gente for fazer concurso para isso. Mas, assim, eu me sustento com música há muito tempo e tem dado muito certo. E é uma coisa muito gostosa você fazer o que você gosta, né? Mas você tem que estudar todo dia. Disso você não pode fugir. Você tem que estudar o seu instrumento todo dia, você tem que estar pronto. Se você for fazer concurso, você tem que já ir procurando provas de concurso. Ah, mas eu estou na graduação. Comece logo. Quanto antes você começar, melhor. Muito bem. Então, a Gislaine já falou aí sobre algumas possibilidades, mas é interessante nós pensarmos de modo um pouco mais amplo acerca da atuação profissional, né, em música em Teresina. E nós vamos falar especificamente da questão docente, mas também existem outras áreas, né? Tem músicos que tocam em bandas, né, regentes de coro e outras atividades que são realizadas a partir da música, né? O pessoal de estúdios também. Então a gente tem um mercado musical muito diverso, né? Muito amplo dentro de Teresina, como em outras capitais, né, do país. A gente vai perceber essa diversidade. E essa diversidade, ela também se reflete na questão dos músicos, né, dos profissionais, que também trazem em si a questão das suas identidades, né, nas suas formações. E que, por que eu estou falando sobre isso? Porque isso também é muito decisivo no que você vai atuar futuramente, né, essas identidades, essas especificidades e diversidade. Por exemplo, a Gislaine já falou, e essa é uma realidade boa, que hoje a gente já encontra muitos músicos, muitos professores que sobrevivem de música unicamente, como atividade. No meu caso, eu tenho não só a atividade musical, e isso também é uma realidade, né, de nós músicos, nós professores de Teresina, de nós realizarmos mais de uma atividade profissional, não vivemos somente de música. Então, isso denota também a questão até da própria clientela do curso de música. Alguns alunos chegam lá, já têm algumas atividades profissionais na questão musical, né, que eles atuam. E outros não, chegam lá sem experiência nenhuma, e a partir de lá, das redes, como a Gislaine colocou, que é importante se ter, eles vão desenvolvendo. Então, é meio que a gente passa a enxergar, né, a visualizar os campos de atuação profissional, assim, com um olhar mais minucioso, mais específico, porque lá no curso agrega exatamente isso. Novos estudantes estão começando a sua empreitada musical, como também pessoas profissionais, que já lidam com a música e que buscam melhorar a sua formação. Então, nesse sentido, é bem interessante essa realidade e mostra essa diversidade, é como ela colocou. Quando a gente fala de campo profissional de música, nós, dois profissionais,
o que a gente tem a dizer é que exatamente isso, não tem um lugar certo, né? Uma formação certa e específica que vai te levar ao sucesso se você consegui-la. E o interessante é isso, fez a licenciatura, mas o importante é continuar estudando, né? Continuar se formando, se preparando, né? Estudando música, mas também buscando outros conhecimentos que com certeza vai nos fazer ampliar a nossa capacidade profissional, porque nós estamos falando de alguns campos, por exemplo, hoje é legal a cena atual de Teresina, porque a maior parte das escolas, né, das grandes escolas, tem professores de música, então tem profissionais que atuam, então isso é muito bom para nós que somos da área. Até para nós também lecionarmos, falarmos com os nossos alunos, fica mais atrativo, eles conseguem ver, eles conseguem enxergar de fato o caminho, né, o percurso em que eles podem trilhar. Então, nesse sentido, é importante a gente estar falando sobre essas possibilidades, e aí as possibilidades são essas, né, o campo da performance musical, né, dos músicos que tocam na noite, os que trabalham como professores, dando aula, que trabalham em projetos, né, regência de coro, e tantas outras áreas profissionais e que se aparecem. Eu queria só complementar um pouquinho essa questão do campo profissional. Então, assim, eu não só trabalho antes de dar aula, então eu já cantava em casamento, e aí eu acho interessante também a gente pensar o seguinte, que a gente tem que fazer uma separação. A minha formação toda foi dentro do canto lírico, então eu gosto muito de áreas de ópera, depois comecei a fazer alguma coisa com MPB, mas assim, quando eu entrei mesmo no mercado, eu entendi que uma coisa é o que eu gosto, e que eu gosto de ouvir, mas eu também tenho que estar disponível para cantar o que os outros querem ouvir. E nisso, a gente também tem que ser generoso. Tem estilos de música que eu não gosto muito, mas se você me contratar para cantar, eu vou cantar com o maior carinho, com o maior amor, ninguém vai saber se eu gosto ou se eu não gosto. Então, nós da música temos que ter esse cuidado de separar o profissional do pessoal. Então, como o Juniel disse, é um espaço amplo, mas eu tenho que estar preparado para participar desse espaço, eu não posso ter frescura nesse aspecto de fazer só o que eu gosto. Né? Se você quer se manter só de música, né? Se você tem outras fontes de renda, não, você pode escolher. Mas é muito legal trabalhar de música, assim, sabendo fazer essas diferenças. Não, excelente. Eu anotei um monte de coisa aqui. Eu vou tentar perguntar de forma objetiva, porque eu tenho uma tendência sempre a falar muito. Tá? E aí eu quero que vocês falem muito dessa vez, né? Então, assim, vocês falaram isso tem uma grande complexidade na nossa área com relação à música na educação básica. A Gislene comentou sobre isso das artes, né? E aí eu trabalho com estágio, né? A disciplina que todos adoram no curso de música, né? Eles ficam extremamente felizes, né? Quando chegam na disciplina, né? E aí, principalmente quando eles vão atuar, porque tem essa grande barreira de, mas são todas as artes, né? E aí, muitas vezes, as pessoas não se sentem, os estudantes, eles não se sentem que aquele lugar da escola, eles podem estar lá, sabe? Então, muitas vezes eles professor, mas só tem, entendeu? Só tem a disciplina arte, não tem música, né? Poxa, e como é? Então, muitos eles desistem disso, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouco disso também, né? Eu, particularmente, tenho uma tendência a pensar que a gente tem que ocupar esses espaços para que a gente possa né, ter mais gente trabalhando com música para, né, e depois reivindicar e dizer, olha, precisa de mais, olha o trabalho que está sendo desenvolvido, então, por que não ter professor específico de música? Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, tá? Eu anotei outras coisas, mas vamos por partes, tá? Certo. Bom, nesse concurso que eu prestei, que eu me submeti, a princípio, eu fiquei, na prova didática, né, eu fiquei bem preocupado. E eu tirei um tema de dança. E eu não danço bem. Mas toda a reflexão que eu fiz nesse momento, primeiro, eu queria passar no concurso, porque eu queria passar ter esse emprego. A partir disso, eu me lancei a estudar isso, e qual é a minha estratégia, né? Quando
eu finalmente chegar nessa etapa lá de assumir esse cargo? Bom, concordo com o Gabriel, a gente precisa mostrar que tem uma diferença entre você ter um professor que é formado em música, na hora de fazer música. Os outros professores todos, de todas as disciplinas, podem trabalhar com música, mas quem vai validar esse trabalho é o professor de música. Então, você não pode ter... Eu já trabalho numa escola e todo dia a gente mata um leão lá, mostrando o nosso valor como professor de música. Então, eu faço música ao vivo lá, eu faço apreciação lá, sempre, o máximo que eu posso cantar ao vivo eu faço. Por quê? Porque isso ninguém pode fazer. O que o outro professor de outra área pode fazer, por mais que ele seja competente, a não ser que ele seja um cantor ou né, um instrumentista muito bom? Ele vai botar um CD? Ou ele vai me chamar para trabalhar com ele? Então, eu penso muito nisso. A gente precisa, dentro da escola, ir ocupando os espaços. Né? Se tem que dar aula de dança, vamos dar aula de dança, não tem problema. Está lá no conteúdo, mas vamos puxar para a música. Como é que a gente pode associar isso com a música? Como é que eu posso fazer meu aluno pensar que aquilo ali não é só entretenimento? Música e entretenimento também, mas além disso, trabalha os dois hemisférios, né, cerebrais, e só a música faz isso, ninguém mais. E, assim, e como ele pode usar a música a favor dele, sem que ele seja músico depois, né, como profissional. Então, eu penso que é isso. A gente tem que encarar a realidade essa. Tem que dar aula de dança? Vamos dar aula de dança. Mas não vamos esquecer que a música é o que a gente pode fazer de melhor. Não, eu só falo, quase eu chorei aqui porque é exatamente assim que eu penso. Se os meus alunos estiverem assistindo isso, por favor, vai estar gravado, vocês podem ficar repetindo isso aí, por favor, porque isso é muito importante, muito, muito importante. Juniel, tu ia falar alguma coisa? Perfeito, não, acho que a Gislaine falou muito bem. Vou só tentar complementar e até trazer um exemplo. Assim, o que eu também defendo, né, o que eu vivencio, que, na verdade, o professor, ele tem uma posição política também, nesse sentido. Ele tem que ter a os seus ideais, aqui, a consciência de sua formação. O que é isso, de modo prático? Nós nos prepararmos para um concurso em que exige o conhecimento em várias habilidades artísticas, mas termos consciência também do que nós nos formamos foi numa habilidade específica, que é em música. Então, assim, ter consciência. E, às vezes, Gabriel, a gente jogar o jogo que está se pedindo e quando... Tá ouvindo? E quando nós estivermos na situação de professor, exatamente deixar muito claro isso. Nós nos formamos para trabalhar com música. E é isso que nós vamos ensinar. E aí, claro, para isso é necessário trabalhar com habilidades desenvolvidas exatamente na docência, né? Você fazer relação. É um tema de dança, então essas habilidades, como é que eu faço a relação disso com a música? E aí você vai trazendo para o seu campo, para aí você falar de um espaço em que você tem certo domínio. E assim, a questão da ocupação de espaço, ela vai ser importante exatamente... O Gabriel acho que saiu. Exatamente por isso. Porque se nós, da música, formados em música, licenciados, com formação específica, não ocuparmos, certamente esse espaço ele vai ser ocupado, né, por algum outro profissional. Então, é interessante que nós, que somos da área, ninguém vai falar tão bem da área ou dos conhecimentos específicos quanto nós. Eu não vejo de outro modo, que um professor de determinada área específica ele vai falar com tanta qualidade ou com tanta propriedade quanto alguém que tem um conhecimento específico na área. É assim em todas as outras áreas. A gente não está falando nada de preciosismo em relação à música. As outras áreas também acontece a mesma coisa. Um professor de matemática não dá aula de português. Então, ele não vai ter a mesma habilidade. É uma questão muito lógica. E, assim, é importante nós termos essa consciência e buscarmos assumir esse papel, assumir esses espaços. E quando a gente assume isso, a gente vê frutos. Vou citar um exemplo aqui. Na época que eu estava na graduação ainda, a gente tinha o PIBID, né, que é o Programa de Iniciação à Docência. E trabalhei muitos anos numa escola com uma professora, a orientadora era da área de artes. E nós, PIBIDianos de música,
nós trabalhávamos música. Na medida do possível, a gente realizamos musicais em que envolvia outras habilidades artísticas, mas assim, o nosso foco era música, e nós trabalhamos com qualidade com música. E o que acontece? Fizemos alguns bons trabalhos lá, fizemos musicais, ensinamos música, história da música, né, da teoria musical, algumas questões. E o que acontece? Depois que eu saí da escola, um tempo depois, a professora me liga, perguntando se eu poderia assumir as turmas dela de arte, porque ela iria entrar de licença, eu era de férias, e aí precisava de um profissional, e aí me ligou, então, assim, como referência. Então, tudo isso para dizer que quando você demonstra profissionalismo, demonstra... E assim, não é que eu cheguei lá e demonstrava conhecimento em outras áreas, não, eu demonstrava compromisso com a minha habilidade específica, né, com a música que foi que eu trabalhei. E isso pôde demonstrar para ela a seriedade, né, do que nós ensinamos, do que nós trabalhamos. Então foi muito legal essa experiência e que demonstra, sim, que se você se empenha, se você se dedica para atuar independente do desafio que seja, a gente tem bons frutos, sim. Com certeza. Vocês podem falar um pouquinho em que espaços do campo musical vocês vêm atuando e quais são as possibilidades de atuação no nosso estado? Certo. Bom, eu trabalho numa escola particular, né, que eu comecei trabalhando como estagiária ainda fazendo curso de música, né, que é o Dom Barreto. Trabalho na Posidônio Queiroz, que eu gosto demais, porque a minha formação anterior da UF foi lá, de flauta doce, de teclado, então gosto muito de lá. E também estou trabalhando como tutora presencial da Claretiano, que é uma outra forma de estudar licenciatura em música. Eu tinha um preconceito tremendo antes de ir para lá, né, com música à distância, com uma licenciatura à distância. Mas agora eu tenho um grande respeito, porque é uma forma diferente para um público diferente. E estou trabalhando como professora substituta na UFP, que é a coisa mais legal. E não passei da primeira vez no seletivo, que foi ótimo, né? O Gabriel estava as 2 vezes na banca. Não passei, mas, assim, foi muito bom entender esse outro momento depois da licenciatura, né? Que depois a gente pode conversar mais sobre isso. Que cada fase é uma fase, mas você perguntou sobre a atuação. Então, minha atuação no momento é essa. Dom Barreto, como professora de música, às vezes trabalho com teatro um pouco também. Ano passado, trabalhei na Escola de Teatro, Gomes Campos, que é outra coisa que foi muito boa. Posidônio Queiroz, tutora na Claretiano, e como professora substituta de música. E também canto em casamento quando voltar a ter, né, que é uma coisa que eu gosto de fazer. E, assim, gosto muito da performance também, mas a minha performance é mais voltada para teatro mesmo, musical, né? Gosto muito dessa área. Bem, Excelente. Juniel? então, minha atuação profissional no campo da música, eu trabalho também na escola de música, na escola Posidônio Queiroz, sou como professor, comecei lá esse ano, uma escola de música também, escola de música La Harmonia, também ministro algumas disciplinas lá, e dou aulas particulares, né? Tenho algumas turmas de violão, de canto, turmas coletivas e também aulas individuais, e ministro também a disciplina no curso de teologia, no ICESP, no Instituto Católico de Teresina, de ensino superior e estudos superiores, na formação, né, de possíveis futuros padres. Lá temos uma disciplina música litúrgica e também atuo nesse sentido, né, na regência de coro, de corais. Atualmente eu faço a regência do Coral de Santa Luzia e o Coral do Bela Vista também, Paróquia de Nazaré. Então, minha atuação é nesses campos. Mas, e aí, assim, venho já há alguns anos trabalhando com isso, com aulas particulares e também, no caso, nessas escolas que eu mencionei. Uma coisa que eu acho que deve ter ficado claro, e sempre fica para quem está na música, é que a gente fala sempre muitos trabalhos, né? São sempre muitas coisas que a gente tem que fazer, né?
E aí, detalhe, né? A Gislene, ela ainda esqueceu do mestrado, que tá atrás, tá assim, aqui Sim. do lado, né? Direto, né? E aí eu acho que a gente vai conversar um pouco mais um pouco mais à frente sobre o mestrado, então eu vou deixar essa pergunta que eu tenho aqui para lá também. Mas a gente sempre tem a tendência que também é um grande trabalho, né? Então, assim, é uma dedicação tremenda que todos temos nesse processo, né? Mas, assim, não vamos dar spoilers agora, tá? Eu queria... Então, o Gabriel, Juniel, acho que foi o... Oi? Oi? isso. Assim, você falando sobre essa questão, eu acho que é importante destacar isso, né? A questão que eu falei da diversidade. Então, ela vai acompanhando o músico, né? A Gisele colocou a questão do profissionalismo, que às vezes aliás, muitas vezes, você toca e canta muita coisa que nem é do seu gosto pessoal. Mas, assim, o profissionalismo exige isso. E, no caso, para a nossa atuação, né, é necessário exatamente a gente, de fato, se despir de algumas coisas, né, de alguns preconceitos, porque a nossa prática vai nos exigir isso. Vai nos exigir, muitas vezes, nós aproveitarmos as oportunidades que a gente tem, né? Que, sei lá, uma das questões perceptíveis em alguns músicos, e daí também eu lembro muito bem, de como estudante, era a gente ter uma ideia romântica da música, e que muitas vezes dificulta a nossa vivência profissional, pois a gente fica imaginando as oportunidades, às vezes vão aparecendo, e a gente fica, sei lá, esperando aquela que é a ideal, sabe? Que é a que a gente sonhou, que é que nós colocamos nas nossas forças, e às vezes elas não aparecem. Então, é isso, enquanto essas ótimas ideais não aparecem, a gente vai pegando as oportunidades que aparecem. Eu concordo totalmente, Juniel. Eu acho, às vezes, que todos nós temos que entender que é uma profissão. A gente tem que compreender que quando a gente sair da licenciatura, a gente vai ter que trabalhar, né? Então, poxa, será que, né, eu sempre digo para meus alunos, né, para todos os estágios, né, que eu me preocupo muito com eles, né? E eu fico me preocupando porque tem muito dizer, eu não vou fazer concurso tal, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Eu digo, gente, quando vocês saírem, a produtora da Anitta não vai estar esperando vocês. Então, assim, vocês têm que, entendeu? Se mexer. Se eu sair o concurso para tal, tem que fazer, né? A gente tem, nesse período que eu estou bem, eu não sou daqui, né? Vocês sabem, né? Eu sou de Fortaleza. Então, assim, a realidade da escola, por exemplo, né, que é o espaço onde eu trabalho basicamente, não sou ainda um profundo conhecedor de todas as instituições escolares, claro. Mas eu já conheci muitas instituições e, assim, a gente não vê quase nenhum professor de música, né? Atuando, né? Enfim, então é muito complicado você, enfim, assim, tem muita coisa ainda para batalhar e para a gente ainda tá, eu não vou, né? Então acho que isso que vocês estão falando é fundamental. Espero que todo mundo esteja assistindo isso aqui, todo mundo assista depois para depois eu falo, não sou eu que estou falando, não, são eles ali, viu? Isso, é Sueli, verdade. tu quer. Oi, ok. Sueli, tu pode fazer a próxima, por favor? Sim, sim. Teresina é uma cidade muito musical e nós temos vários músicos importantes na nossa cidade. Mas a gente sabe que ainda existe um longo percurso a se percorrer quando se pensa na inserção da música e do professor de música na educação básica, né? Vocês até comentaram um pouco. Vocês têm atuado nesse contexto, né? E vocês poderiam falar um pouquinho mais, assim, para quem ainda vai ingressar nessa realidade da escola básica, do músico, professor de música na escola pública? Como é que tem sido? Olha só, Ceni, eu acho assim, Gabriel dá aula na disciplina de estágio, né? Quisera eu que ele tivesse sido meu professor na época, porque quem eu tive como professor, os professores que eu tive, não é que fossem ruins, mas eram professores que não tinham essa ideia, né? Assim, o estágio eu acho que é um dos lugares mais sagrados onde a gente começa a entender como é que funciona a escola. E a gente não pode negligenciar essa etapa. Então, a primeira parte é isso, é vivenciar esse estágio. Ir lá na escola mesmo de coração aberto, ver como é. E assim, gente, é o que vai ter depois, né? É isso que vai ser depois. Então, se você vai para o estágio e já vai assim de peito aberto para ver
o que é que vai lhe esperar depois, você já está muitos passos à frente de quem vai, assim, só porque tem que ir. Né? Então, o estágio são as disciplinas, umas das mais importantes, são essa etapa. Então, você tem que ir, você tem que ver o espaço, conversar com outros professores, aumentar a sua rede de contatos, né? Ver como é, né? E assim, como o Juniel falou alguns minutos atrás, o ideal, ele não existe. O que seria ideal para mim, Gislene? Ideal para mim, Gislene, seria eu poder passar o dia todinho estudando canto e me apresentar de noite no teatro, e o teatro está lotado para me assistir. Ou eu ir dar aula, né, numa situação ideal, com alunos maravilhosos, que estudam antes de começar a aula, que chegam lá para discutir comigo. Mas isso não existe. O que existe? Existe o meu dia a dia, assim, de trabalhar com alunos que têm dificuldade. Esses são os que eu mais gosto. Porque na hora que eles crescem, poxa, aí eu fico, eu acertei, fiz bem. Então, cantar músicas que às vezes não são as que eu gosto mais de cantar, mas eu vou cantar bem, porque o que eu quero ser é boa. Eu quero ser uma boa profissional. Porque quanto melhor eu for, mais espaço eu tenho no mercado e mais vão me chamar. Juniel foi chamado depois que ele trabalhou, né, com o programa, né, o PIBID. Veja, você ir como universitário, trabalhando no programa, depois você ser chamado para dar aula, é porque você mostrou um serviço bom. Então, assim, a gente precisa mostrar serviço o tempo todo. E não pode se negar mesmo, não. Você tem que ir. Lhe convidou? Vá. Vá. Se não funcionou, não vá mais. Mas primeiro vá de peito aberto e se jogue. É isso. Isso aí. E sobre, Gisenha, essa questão, né, da música na escola pública, você mencionou a questão do concurso, né, da Prefeitura de Teresina. Então, assim, eu fico muito feliz quando, no caso, a Prefeitura abre um edital e que ela possibilita os formados em música, os licenciados em música, participarem e poderem passar nessa prova, porque se não me engano, gente, esse é o primeiro concurso em que a prefeitura abre para licenciados em música, porque os anteriores eram somente para artes, né, com as habilitações. E aí a gente percebe exatamente isso, que são poucos, se é que a gente tem, né, na área, porque, por exemplo, o meu TCC de 2016 era sobre exatamente a presença da música nas escolas públicas municipais, né, no caso do ensino fundamental 1. E das escolas que eu pesquisei, uma em cada zona de Teresina, não tinha professores formados em música, eram professores de artes, e que trabalhavam a música como a gente já conhece, né, com alguma atividade e com certa superficialidade. Então, assim, a realidade, ela carece de muitos profissionais, assim, com conhecimentos específicos. E, como a Gisele colocou, é importante isso, a presença do Gabriel na disciplina, acho que vai engrandecer demais a formação dos alunos do curso de música, porque é visível. Eu fiz uma entrevista uma vez em um trabalho da disciplina do mestrado, em que a aluna colocava a dificuldade dela nas disciplinas pedagógicas. Acho que era filosofia da educação, se não me engano. E o porquê dessa dificuldade? Não é que o professor era ruim de filosofia, é que, na verdade, a linguagem não compreende a linguagem. Por quê? Porque ele não conhece a realidade do profissional de música. Então, às vezes, eles imaginam que quem faz música é só para tocar na noite, né, para ser um performance. Então, assim, você tem todo um universo profissional em que vai se atuar, e quando você não conhece esse universo, fica mais difícil você falar a linguagem adequada, a linguagem que torna interessante. No caso, quando você tem um professor que está falando sobre determinado assunto, no caso, no curso de música, mas que tem conhecimento da realidade, né, das vivências, fica bem mais, creio eu, mais possível de você ter profundidade na formação daquele aluno. E assim, e aí, só um rapidinho comentário. Sim, desculpa, Julião, desculpa. Não, pode falar, pode comentar. Não, eu só ia comentar sobre o cuidado que a gente tem que ter, que assim, o primeiro pensamento que se tem na escola é que o professor de música está indo para lá para enfeitar as festas. Então, ele vai para cantar no Dia das Mães, as festas da escola.
Se isso é importante para a gente começar a aumentar a visibilidade, cantemos. Eu não me incomodo de cantar em festa de escola nenhuma. Porém, além disso, como o Juniel está dizendo, a gente tem que ir provando que música não é só entretenimento. Então, a gente tem que ir com um plano de aula sólido, onde você faz o seu aluno pensar, onde você faz o seu aluno olhar um mundo diferente, porque você está lá na sala de aula. E realmente, quem não é da nossa área não vai ter essa compreensão, né? Porque sempre vai pelo gosto, seu gosto pessoal, que tudo bem, né? Mas um professor de outra área, ele sempre vai puxar porque ele gosta, né? Aí ele vai levar paródia com o ritmo que ele gosta, com as músicas que ele gosta. Mas a gente não, a gente vai mostrar que música vai muito além do entretenimento. Exatamente. Eu tenho uma coisa, vocês conseguem me ouvir? Sim. Sim. Eu não estou ouvindo vocês, então eu vou falar aqui rapidinho, depois eu vou ter que desligar o meu microfone para ouvi-los. Uma coisa que é importante que vocês falaram, isso do edital, né? Então, por exemplo, o Ronaldo até comentou aqui, né? Teve que entrar com recurso mesmo, né? Porque, porque antes não tinha, né? Eu acho que talvez desconhecimento da realidade do campo da música aqui, do conhecimento né, que existe agora os cursos separados da licenciatura, então realmente teve que entrar com recurso para que pudesse ter o licenciado em música no edital, né? E aí é que tá, entra novamente aquela nossa conversa, nossa discussão sobre, né, temos que ocupar esses espaços. Então, sem um recurso, provavelmente, né, até quando que, né, isso iria continuar, né, sempre com o pedagogo com a especialização em arte ou o licenciado em educação artística, né? Então, por isso a importância, por exemplo, da Gislene estar lá agora. Fantástico a Gislene estar lá agora, porque, olha, tem a escola onde a Gislene for pegar o contato da Gislene e Gislene, pelo amor de Deus, receba uns estagiários aí, por favor. Então, é fantástico, excepcional. Acredito que o Fábio também passou. Então, assim, mais professores de música na escola, isso vai ser muito bom. E a gente tem que pensar, claro, acho que a longo prazo, né? Daqui a 10 anos, como é que vai estar, né? Como é que vai, né, vão estar os professores, como é que vai estar a cena como é que vai estar a escola. Eu acho que outro ponto que é porque tem muita coisa na minha cabeça e eu não queria pensar que exatamente, eu não queria pensar que fosse como uma aula assim. Eu queria que vocês falassem mais, tá? Então eu vou pedir para a Sueli dar continuidade. Eu acho que a temática agora é sobre o mestrado, né? Queria que a gente pensasse como é que foi esse processo, como é que foi a entrada no mestrado, né? Por que que vocês entraram no mestrado? Eu estava comentando, a gente faz umas reuniões de pauta, né? Não somos jornalistas nem nada, mas a gente faz umas reuniões de pauta e de roteiro e tal. E aí eu estava comentando como é que eu entrei no mestrado, né? Então, assim, não foi nada glamuroso pelo conhecimento, nem nada, né? Foi porque eu fiquei desempregado, né? Totalmente desempregado, e aí eu disse, poxa, o que que eu vou fazer agora? E aí eu não tinha muitas. Eu tive um professor fantástico, que inclusive é daqui, que é o professor Botelho, não sei se vocês conhecem, mas vocês têm que conhecer, porque é um professor fantástico. E aí ele, logo no início, no primeiro dia de aula, ele tinha 4 anos, né? Porque tinha um mestrado e um doutorado. A gente tinha que fazer isso. E quando eu saí da graduação, eu disse, poxa, vamos tentar. Então, foi por isso. Eu queria saber como é que foi essa entrada de vocês no mestrado, né? E como foi a entrada de vocês na educação, né? Porque a gente não tem aí do mestrado em música. Então, seria legal se vocês falassem um pouco sobre isso. Pode falar, Juliana. Você entrou primeiro, já terminou e tal. Vai lá. Certo, muito bem. Assim, a minha entrada no mestrado em educação, creio eu que já vem de todo um histórico. Assim, a minha formação, antes até da licenciatura em música, eu já era formado em pedagogia. Então, isso me aproximou um pouco da educação. Então, formado em pedagogia, depois cursei música, depois fiz pós-graduação em docência do ensino superior, e depois, isso já em 2017, tentei o mestrado e passei. Então, a entrada foi exatamente assim, esse histórico já na UFP, isso contribuiu muito, o fato de eu estar na UFP, de eu ter
tido proximidade com alguns grupos de estudos. Eu participei do NEM, né, que é um Núcleo de Estudos em História da Educação, e depois agora eu e a Gisele, nós somos do NEMOS, que também é um Núcleo de Estudos de História da Educação, né, e Música, e isso colaborou demais, assim, com a proximidade com as temáticas, né, com a questão do ritmo de estudo, com a aproximação. A minha orientação de TCC foi com o professor Ednardo, e eu consegui tê-lo como orientador assim que ele chegou na universidade, na UFP, foi em 2015, mais ou menos 16, e isso contribuiu demais com a minha formação, pois exatamente me aproximou com o campo da educação, e a minha questão era essa, de fato, ver como a gente aproximava essas áreas, em que em alguns momentos a gente percebe meio que, sei lá, distantes, né, uma da outra. E a minha ideia não, era que era uma área, a educação, a música eram áreas que têm que dialogar, né, que têm que buscar pontos comuns. E esse contato com os grupos, né, com a pesquisa, com o orientador, fizeram com que a gente trilhasse aí, no caso, o campo da pesquisa em História, né, História da Educação Musical. Eu comecei em 2018, né, o mestrado, um começo, assim, bem difícil, porque, como já foi colocado, a gente não vive só disso. Não, a gente não é só estudante. A gente é estudante e mil e uma outra atividade que nós temos, né? Pai de família, professor, e outras atividades profissionais, como aqui já foram colocadas. Então, em meio a isso tudo, que a gente entrou no mestrado, né? Com dificuldades, fazendo a prova, mas, assim, foi um período muito bom, de muito aprendizado. Comecei em 2018, né, no primeiro semestre, e aí nós conseguimos ir avançando cada vez mais no campo da pesquisa, né, no campo das leituras, e agora já está com poucos meses, né, que eu terminei, que eu concluí o mestrado. Já sou mestre em Educação pela Universidade Federal, sob a orientação do professor Ednardo, né, também nosso coordenador lá do NEMOS. E assim, a gente só tem muito a crescer, e nós estamos falando de perspectivas profissionais, e sem dúvida a questão da pesquisa, e eu pontuo, assim, a partir do NEMOS, uma nova história que a gente busca trilhar, busca escrever sobre a história da educação musical no Piauí. Bom, quando eu estava na licenciatura, eu não imaginava fazer o mestrado. Primeiro, porque eu tinha um preconceito imenso, principalmente no mestrado, não por ser um mestrado em educação, é porque eu achava que ninguém da música entrava para o mestrado em educação. Ao longo da história do curso, só tinha uma pessoa que tinha entrado. Isso bem antes do Juniel entrar, né? Bem antes disso. No tempo que eu estava na licenciatura. Então, eu não pensava nisso, não. Eu pensava que eu ia terminar a licenciatura e eu ia ser uma feliz professora de música. E, enfim, ia ser assim. Mas, já no TCC, o professor Samuel começou a me instigar. O professor Ednardo foi para a minha banca de TCC. Ele foi meu professor de TCC 1. E aí, depois disso, ele, né, falou da questão do mestrado em educação. Quando ele começa a dar aula, né, no mestrado em educação, que isso também é importante a gente lembrar, é que as portas começam a ficar um pouco mais acessíveis para a gente da música. Então, o Juniel ter passado, então a gente já olha diferente. A gente é aluno, né? Poxa, o Juniel entrou, então talvez seja algo interessante a se fazer, acessível. E o professor Ednardo, nossa, ele muda a vida da gente. Ele é um professor, um orientador, que ele muda a forma da gente pensar, né? Com muito carinho, ele é muito inteligente, e ele contamina a gente com esse jeito, né, de pensar. Então, o mestrado em educação tem sido uma das coisas mais incríveis, porque a mente da gente abre de uma forma como a gente nunca podia imaginar que ia abrir, por causa das leituras, por causa do contato com as outras pessoas. No NEMOS, né, onde o Juniel citou,
Então, toda semana a gente tem um encontro e a gente discute teses, discute autores. Cada discussão dessa, você sai, eu me sinto cada vez mais inteligente, né, com essa questão do mestrado. Mas, assim, tirando a brincadeira, o mestrado abre a mente da gente. Então, o que é que eu digo para os meus alunos na graduação? Você tem que pensar a graduação como um curso que você vai fazer e tem que ter um fim. Quando ele terminar, você já tem que estar pensando no mestrado. Tem especialização que você pode fazer antes? Tem, faça, é bom, faça. Terminou a graduação, faça uma especialização. Logo, não demore. Você tem que pensar que são etapas, né? Porque quanto mais você entra nesse aspecto da leitura, do estudo, da pesquisa, mais você se torna um profissional competente, entusiasmado, né? Isso é muito importante. Temos que ser entusiastas, né, do nosso trabalho. Então é isso, o mestrado tem sido uma experiência muito boa. Isso, Gislene. Só complementando ainda mais, né, um pouco do que ela coloca. E assim, para os alunos do curso de música, ou aqueles que já estão formados em música, de fato, assim, uma nova perspectiva, com a presença do professor Ednardo, né, como professor, um dos orientadores do mestrado, que a gente já começa a olhar e, de fato, ver que é possível. E a gente se sente, de certo modo, desafiado a buscar, a avançar, como a Gislene colocou, no campo profissional, né, em nossa formação. Então, de fato, assim, a gente olhar e começa a ver uma possibilidade. Por quê? Porque é comum, é frequente, no curso de música, eu digo isso pela minha própria experiência na época, quando estava fazendo, de não se ter essa perspectiva, de se fazer mestrado em educação. A maioria dos alunos ou melhor, a pouca minoria dos alunos que pensam em fazer mestrado, eles pensam em fazer em performance, né? E é assim, é mais difícil. E é interessante a gente pensar muito nisso. A gente pensar no ideal e no real. Então, tá, eu quero fazer um mestrado em performance, mas isso é bem mais ideal, né? Bem mais difícil para nós. O que nós temos de real é a educação. E assim, não é só pelo fato de ser real, mas é interessante a gente buscar, né, conhecer, para isso não dificultar, né, a nossa compreensão. E aí, quando a gente fala em mestrado, alguns alunos perguntam, né, o que mudou no mestrado? Eu respondo brincando, pode até não ter mudado muita coisa financeiramente, mas assim, do ponto de vista intelectual, de visão de mundo, de experiências, não se compara, você começa a enxergar, né, as diversas possibilidades, a gente fala em realidades adversas. Então, assim, você é provocado a partir de uma formação em nível de mestrado a tentar mudar realidades, então já muda isso. Se não tá legal, aí você é desafiado a buscar, tá, então o que você faz para mudar essa realidade? Então, a gente, de certo modo, assume um pouco mais a nossa autonomia, né? E aí, as visões em que a gente tem, né? O diálogo com outros mestrandos, vai ampliando as nossas redes e ampliando, né? O nosso modo de pensar. Com certeza. Eu concordo com a fala de vocês. O professor Gabriel até colocou aqui que fazer o mestrado e o doutorado abre muito a mente, né? Principalmente na área da educação. E questão profissional também, né? Isso, com certeza. Assim, porque, por exemplo, a gente pensar de modo prático, o mestrado é uma titulação, em que todo concurso, com bom edital, vai ser retribuído por essa titulação, né? Então, é importante também pontuar nesse sentido. Sim. Eu queria falar uma coisa, desculpa. Posso falar, Sueli, rapidinho? Pode. Pode. Desculpa te cortar. Pode falar. É porque a gente estava falando sobre isso, né? A nossa reunião de pauta é justamente sobre. Eu também fui para o lado da educação, né? Porque em Fortaleza ainda não tem um programa de pós-graduação em música, né? Então, assim, foi do mesmo jeito, né? E assim, como eu fico feliz, eu não tive o Ednardo, infelizmente, mas porque o Ednardo é fantástico, realmente. Tem a Márcia aqui que está comentando, né? Que oportunidade e orientação são fatores determinantes na vida, né? Nas vidas. E assim, mas eu tive o Marco, né? Que é como se fosse o Ednardo do Ceará, né? Que também é do Rio de Janeiro, né? Então todos os dois são do Rio ali. E assim, abre realmente a cabeça. Eu me vi muito em vocês, o que vocês estão falando agora, porque
exatamente isso, né? E eu tento instigar, né? E aí agora é legal porque a Gislene, e aí a gente espera o Juniel também, né, Juniel? Em breve na UFP. Na verdade, a gente espera todo mundo, né? Lá na UFP, como colegas de trabalho, né? Que vocês instiguem, né? Os alunos. Então, a Gislene, com certeza, quando ela é outra cabeça de quando entra, né? Ela entra na graduação, ela sai da UFP, entra no mestrado, entra para dar aula na UFP. Então, assim, com certeza que a Gislene, ela tem outra cabeça agora e ela passa isso para os alunos, isso é muito importante, principalmente por ser da UFP, né? Então, isso é fundamental para os estudantes e eu me vi muito na fala de vocês com relação a isso de abrir a cabeça, outras visões de mundo, né? Eu sou uma pessoa muito diferente agora por ter feito mestrado e doutorado e também por ter feito mestrado e doutorado na educação, né? Então, isso é um ponto muito importante. Outro que eu queria só destacar, que eu acho assim, de grande relevância que vocês comentaram, é que, eu queria fazer de performance, eu também. Queria ter um monte de coisa, né? Mas, enfim, é muito difícil, né? Às vezes, né? Eu estava em Fortaleza, não tinha como, né? E então é importante a gente tentar também esses espaços para aquela história, né? A gente ocupa esses espaços, volta, então a Gislaine fez isso, né? O Juniel a gente espera, né? Então você volta para a universidade e aí a gente faz juntos para os próximos estudantes, né? Então acho que isso que é muito importante. Pronto. Eu gostaria só que vocês completassem a fala de vocês, se for possível, que sugestões vocês dariam para os licenciandos e licenciados que querem ingressar no mestrado, assim, como é a rotina de estudo, como deve ser? Bom, eu sugiro que vocês conversem com quem já está fazendo. Isso é muito importante. Conversem. Ah, mas eu quero fazer mesmo performance. Pois converse com quem faz performance. Veja onde é que tem, qual é a cidade que tem, os custos que você vai precisar para ter. Eu acho que você, assim, para quem pensa em entrar no mestrado, tem que pensar que é uma coisa real que pode acontecer na sua vida. E você vai traçar um plano. O que eu digo é o seguinte: quem ficar aqui e fizer o mestrado em educação não vai se arrepender, porque é muito bom mesmo. Agora, nem todo mundo vai se identificar. Tem gente que realmente não vai. Como eu, no tempo que fazia educação artística, não consegui me identificar. Teve umas disciplinas que tinham uns bonecos que eu nunca consegui fazer. Eu odiava. Mas, assim, tem outras coisas que você pode fazer. Então, minha sugestão comece a pesquisar. Fale com quem já faz. Pergunte, seja até chato mesmo, vá lá, pergunte como é, né? Pergunte para a pessoa mesmo, porque aí a partir disso você começa a ter um desenho. Eu adoro conversar sobre isso, eu falo quantas vezes a pessoa quiser saber. Então, no nosso caso aqui, mestrado em educação, tem uma prova escrita. Primeiro, você tem que ter um projeto que está dentro da área da educação, da história, né? Da história da música. No meu caso, o que eu pesquiso? Eu pesquiso a trajetória do maestro Aurélio Melo como mediador cultural. Então, eu pesquiso o que é que ele, como foi o trabalho dele no coral da UFP, que ele passou 30 anos no coral da UFP, como é que ele foi a formação de plateia que ele fez pelo Piauí com esse coral. Então, eu pesquiso isso. Então, você tem que ter um projeto, você tem que passar na prova escrita, é muita coisa para ler, mas quando você lê aquele monte de coisa que você chega na prova e faz a dissertação e você passa, você já entra mais esperto, assim, você já começa a abrir a sua mente. Tem a entrevista, né, também, você precisa passar pela entrevista, onde você vai explicar o seu projeto, por que você quer fazer aquilo, por que você quer pesquisar. Mas, assim, a minha sugestão pergunte. Pergunte agora. Agora que você está, eu estou no segundo período. Você começa a perguntar se você quer fazer mestrado, porque quando você terminar, você já tem muita informação para botar em prática. Isso mesmo. Então, é como a Gisele colocou, né? É uma aproximação. Se você está buscando vivenciar aquilo, passar por essa experiência, nada melhor do que você conversar com quem já passou. Certamente lhe orientará, né? Lhe dará boas recomendações de como é essa realidade, né? De como você pode ir se preparando. E a questão acadêmica, eu acho que, como a Helene colocou, é importante você já ir pensando sobre isso, e pensando em fazer as leituras relacionadas ao tema, né? Escrever
que são práticas comuns no mestrado, muita leitura e muita escrita, muita produção. Então, se você já consegue ir se aproximando dessas práticas, isso ajuda, ir registrando aquilo que você lê. Então, são boas práticas que certamente já vão lhe preparando para o mestrado. Sobre a questão e assim, uma questão também importante, eu colocaria, de você tentar e imaginar que as mudanças são possíveis. Então, veja só, não é que você, ao tentar o mestrado, já tem algo fixo e que não se modificará, não. É possível. Por exemplo, até o meu primeiro ano de mestrado, eu tinha uma temática de pesquisa. No entanto, depois eu fui ver que eu não tinha fontes. E aí eu tive que modificar, né, a minha temática. Eu fiz a minha dissertação sobre a história da Escola de Música de Teresina, né? Tem como título Casa de Música, né? Escola de Música de Teresina, do período de 81 a 91, sujeitos e práticas entre salas e palcos. Então, eu falo sobre a história da escola, abordando sujeitos, né? Abordando o prédio e as suas práticas. Mas essa temática foi uma temática que foi amadurecendo, né, ao longo do mestrado. Eu não entrei no mestrado com ela pronta. Então, eu acho que isso pode contribuir, né, nessa escolha ou nessa decisão de você estar buscando, né, se preparar, estar buscando a formação em nível de mestrado. Eu acho que o importante é a gente tentar se aproximar, tentar conhecer, né, o trabalho, tentar conhecer os trabalhos. Isso nos deixa, né, bem melhor preparados, bem mais familiarizados. Por exemplo, quando o professor Gabriel falou sobre a questão do professor Botelho, eu não conheci. O meu conhecimento sobre ele é só o conhecimento que as páginas, né, dos trabalhos que a gente lê que contam. Pessoalmente, não conheci. Então, o que a história pode nos proporcionar. Para vocês, assim, qual a importância de se produzir pesquisa na área da música e da educação musical? Os alunos da licenciatura, né, que estão começando. Bom, como o Juniel falou, assim, gente, o escrito, ele tem uma grande importância, né? É claro que não só o que é escrito, mas veja, o professor Botelho mesmo, ele conhece pelas páginas escritas. Então, a produção intelectual da gente escrita, ela pode chegar mais longe, para mais gente ver. Então, na hora que a gente, falando especificamente de história e da educação no Piauí, na hora que a gente bota isso no papel, na hora que a gente discute sobre isso, a gente vai deixando margens para as pessoas que vêm depois aprimorar aquilo ali. Então, as mudanças, elas acontecem a partir desse entendimento da história. E só pode ter história se alguém estiver escrevendo. Então, a gente precisa pesquisar muito ainda sobre educação musical, precisa pesquisar muito ainda sobre como é que a gente faz isso aqui no Piauí. E quem tem que fazer isso somos nós, piauienses, né? Ou quem está aqui no Piauí, como o Gabriel, mas ele já está no doutorado, se ele quiser no pós, né, doutorado. Então, assim, isso é de suma importância, porque é ciência também, né? Está escrito, está pesquisado, está pensado, é o resultado de uma produção intelectual. Então, eu penso que é de suma importância, sim. Exatamente. Eu tenho mais uma pergunta. Além da vida acadêmica... Posso só complementar? Ah, sim, com certeza, pode sim. A questão, falando da escrita, como a Gislaine colocou, no caso da gente que estuda história, é até para nós podermos ter um pouco mais de prioridades, ou melhor, propriedades sobre aquilo que nós estamos nos debruçando, sabe? A gente conhecer um pouco da história, os personagens históricos, né, os fenômenos musicais que acontecem em nossa cidade ou em nosso estado, isso vai nos deixando mais próximos, né, de nós mesmos. E se a gente for pensar na questão da pesquisa histórica, a gente vai perceber a carência que tem, por exemplo, quando agora nós temos a Gislaine, o Paulo no mestrado, eu já concluí, mas assim, sobre pesquisas que falam sobre a história da educação, só para nós termos noção de como são poucas e como são necessárias, a gente só tem uma pesquisa do professor João Walter,
no programa de pós-graduação. Então, tem muita carência. E aí, quando nós conhecemos esses trabalhos, o trabalho dele, o meu trabalho, vocês vão ver muitas coisas em que hoje nós vemos notícias, né, de alguns personagens, né, a questão da própria escola de música, que é o que eu pesquiso, a escola que a Gislene estudou e que hoje é professora, a gente vai ver todo um contexto histórico em que a escola foi criada. Então, a gente vai descobrindo o papel dessas instituições e dos sujeitos que estão à frente dela. Então, isso vai nos aproximando de nossas raízes, né, de nossa vivência. Para quem quiser conhecer mais o trabalho do professor João Walter, tá na descrição do vídeo aqui embaixo, tá? Gislene, o Juniel comentou um pouco sobre o trabalho dele. Você poderia comentar também sobre o seu trabalho do mestrado que você está desenvolvendo? Sim, o meu trabalho é sobre o trabalho do Aurélio Melo, que é o maestro da Orquestra Sinfônica de Teresina, como mediador cultural, pegando um pouco do tempo que ele trabalhou, não só esse tempo, mas pegando também o tempo como ele trabalhou como regente do coral da UFP. Foram 30 anos. Nesse tempo, ele começou a fazer concertos pela cidade inteira, né? Inteira mesmo, praticamente todos os bairros ele foi, e foi fazendo uma formação de plateia muito importante, muito relevante. Então, o meu trabalho ele vai versando sobre isso. A Orquestra Sinfônica hoje também com seu projeto Sinfonia nos Bairros, né, continua fazendo isso. Então, essa formação de plateia é muito importante para ter aluno de música na UF, porque você vê a música sendo feita ao vivo, muda a sua forma de pensar sobre a música. É muito diferente de você ver uma live, né? Você vê a música ali mesmo, porque a música ela vai preencher você, você vai ouvir. Opa, pode ser que ali, naquelas pessoas que estão assistindo, tenha gente que comece a pensar, será que não é isso que eu quero fazer? Então, é um trabalho muito relevante esse do maestro Aurélio, e sob a orientação maravilhosa do professor Ginardo, eu estou trabalhando ainda, mas eu ainda estou escrevendo, né, a dissertação. Juniel está aí com a vida ganha já, defendeu, foi ótimo, foi lindo, mas eu ainda estou escrevendo, e é um momento também bem delicado, e precisa, nem sempre eu estou feliz com esse resultado, né, da minha escrita, porque é um período que a gente precisa de foco nisso, né? Mas aí a pandemia tem até me ajudado, porque eu estou tendo mais tempo para ficar em casa para escrever. Mas eu estou sentindo a cada coisa escrita, a cada pensamento produzido por mim que passa para o papel, que eu cresço. Então tem sido uma experiência muito boa. Não, excelente. O Juniel tá só na alegria, né? A Gislene que tá na barra pesada agora. Mas o Juniel já passou por isso também, né? Então ele tá rindo aí, mas daqui a um tempo, depois a gente pode combinar outra live para a gente conversar sobre os trabalhos. Eu acho que seria interessante, né? Fazer uma conversa sobre né, o trabalho defendido, eu acho que seria interessante. E divulga para a gente, Gislene, que aí a gente pode divulgar no site, tá? Ok. Então nós estamos chegando quase ao fim, né? Temos uma pergunta aqui, o Ronaldo ele fez uma pergunta nos comentários, ele perguntou assim, ó, vocês fizeram especialização antes do mestrado? Como foi? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, tá? Sim, eu fiz especialização em docência superior. Foi uma especialização à distância, foi muito boa, li muita coisa boa, já começou a abrir minha mente um pouco. E não foi uma coisa de complicado, eu não achei complicado, né? Foi bem tranquilo. E eu, assim, também quebrei um pouco o preconceito dessa coisa da distância, que eu achava que não era legal. Mas foi muito bom. Então, eu fiz docência superior e tem me ajudado bastante, inclusive, nas aulas que eu dou agora na UF. Isso. Eu também fiz uma pós em docência do ensino superior. Foi assim, ao final do curso de música eu já ingressei na docência. Na verdade, um pouco antes, porque como eu já tinha a pedagogia, isso me possibilitou entrar antes. E isso foi muito importante, porque você está estudando, está matriculado, isso vai movimentando a sua questão de escrita, de pesquisa.
E como eu já como eu ingressei na questão de grupos de estudo, isso também deu uma ajuda muito grande. E antes do mestrado, eu fiz, sim, a docência em ensino superior. Ok, excelente. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. É, eu queria agradecer logo também a todos que estiveram conosco durante esse tempo, né? Tem a Glória aqui, a Flávia, a Márcia, a Socorro, o professor Edson mandou uma mensagem aqui. Então, muito obrigado a todos que estavam nos acompanhando. Queria agradecer novamente a Gislene e o Juniel imensamente. Assim, essa conversa eu acho que foi muito legal. Espero que muitas pessoas assistam e possam compreender mais as possibilidades de atuação e também de formação. A gente falou um pouco sobre isso e que se instiguem mais a entrar no mestrado também, né? E no doutorado e dar continuidade, seja em educação, seja em música, mas que possam ampliar as percepções, as visões de mundo e também essas discussões, né? Eu queria saber se vocês têm algo a acrescentar, se vocês querem fazer, dizer alguma coisa, eu costumo dizer que é alguma ameaça, alguma sugestão, falar alguma coisa nesse sentido. Vocês têm a palavra, vocês podem falar. Se vocês quiserem divulgar alguma coisa também, um canal, ou lançar alguma coisa, vocês podem ficar à vontade, tá? Bom, eu queria agradecer muito, eu gostei demais, eu gosto muito de conversar sobre isso, adoro conversar sobre isso, realmente. E eu queria dizer que esse momento que a gente está passando, né, que é um momento muito diferente, né, dessa pandemia, que a gente está sendo obrigado a ficar em casa, que usemos isso a nosso favor, né? Vamos estudar. Então, quem está na graduação, quem está no mestrado, enfim, vamos estudar. Quem é músico não pode deixar de estudar nenhum dia. Então, por esse lado, podemos aproveitar esse momento para estudar lá o nosso solfejo, a nossa teoria, estudar a nossa harmonia, estudar o nosso instrumento, no meu caso, o meu instrumento hoje é mais voz, então é hora, a gente tem que aproveitar ao nosso favor, né? Eu espero que todo mundo fique bem, é um momento que vai passar, mas vamos aproveitar esse momento para estudar mais, que para quando passar, a gente está cada vez mais capacitado, né, para enfrentar a vida no mercado de trabalho. Quem quiser, né, conhecer mais, né, no caso, meu trabalho, as questões artísticas, geralmente eu divulgo no meu Instagram, né, @juniel.junior85, Facebook também, Juniel, e YouTube, Juniel Pereira da Silva. Então você pode estar acompanhando que a gente vai divulgando algumas atividades, né, alguns conteúdos que podem, de repente, estar contribuindo, né, com a sua formação musical. E como foi colocado, é isso, essa questão. Acho que esse momento nós devemos buscar, de fato, refletir sobre algumas questões de nossa vida, né, pessoal e também profissional. E acho que o momento é esse, de nós buscarmos o foco, né, buscarmos o objetivo que a gente quer e refletir sobre essas questões em que vão nos fazer crescer. Para nós, músicos, é exatamente como nós falamos, a gente analisar o que de fato é necessário para que nós tenhamos ou busquemos um sucesso profissional. Muitas vezes a gente foca muito ali no específico, então eu deixo uma questão, um pouco de cuidado relacionado a isso, porque em muitas situações nós devemos buscar conhecimentos, como nós estamos falando, de outras áreas, né, na área da educação ou alguma coisa do tipo. Agora, por exemplo, no momento a gente está se vendo tendo a necessidade de buscar conhecimento na área de marketing digital, né, de comunicação. Então, isso é uma reflexão para que a gente busque sempre nos aperfeiçoar, né, buscar conhecer cada vez mais, e isso vai nos trazer, de certo modo, um avanço no nosso trabalho. E, no mais, um abraço para todos, espero agradecer a oportunidade, parabenizar a iniciativa, né, na pessoa do Gabriel e da Sueli. É muito legal essa oportunidade que a gente tem de trazer um pouco, né, do nosso campo, da nossa área, de nos aproximar um pouco mais e dialogar sobre esses conhecimentos tão úteis para a nossa formação, né, para a nossa atuação profissional. Muito obrigado.
É exatamente, nos aproximar, né? Eu confesso que eu estou com saudade das aulas e dos alunos e das dores de cabeça, né? Por incrível que pareça, né? Então, é isso. Agradeço novamente, Gislene, Juniel, muitíssimo obrigado pela disponibilidade, pelo interesse. Foi, assim, muito bom essa conversa. A conversa foi muito boa. E é isso. Na próxima semana, na sexta-feira, nós vamos ter outra live com a parte 2 dessas discussões sobre a possibilidade no campo de atuação. E é isso. Muito obrigado. Até sexta-feira da próxima semana. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, até mais.